Bate-bola. Oferecimento Correios, patrocinador oficial do tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body. Bem-vindo, este é mais um Bate-bola e o tema de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre o que está acontecendo com essa geração acima dos 30 anos. Voltamos já. O tênis internacional tem visto um fenômeno, pelo menos nos últimos 5 anos. Uma geração acima dos 30 com um enorme sucesso. Temos aí Serena Williams, 31 anos, liderando o ranking mundial, Roger Federer em grande forma, David Ferrer jogando o melhor tênis da sua carreira, Radek Stepanek levando o seu país ao título de Copa Davis, todos os jogadores, Tommy Haas, né, um sucesso incrível agora em Miami. Então nós trouxemos aqui para bater um papo com a gente um especialista no assunto. Só que antes até de falar dele, vamos lembrar vocês que é importante participar da pesquisa ASICS. Está aí no ar, aí no cantinho da página, você participa da pesquisa e concorre ao prêmio semanal da ASICS. É isso aí. Então, Edu Faria, um grande especialista, Eduardo Faria, que trabalha com o time de Copa Davis, trabalha com o Clube Pinheiros, preparador físico de primeira linha, trabalhou com grandes nomes do tênis brasileiro. Acho que você é o homem certo para explicar para a gente qual é o segredo dessa geração acima dos 30 anos. Olha, uma das coisas que a gente tem que ver é que o esporte de anos para cá, houve um profissionalismo, ele se profissionalizou mais. E com esse profissionalismo, aumentou o número de jogadores e aumentou as pessoas que trabalham nesse profissional. Então, a ciência, né, introduziu a ciência no esporte, né, então houve a inserção da ciência e com ela veio a fisioterapia, né, a melhoria da preparação física, né, veio também a melhora também da parte técnica. Houve um ajuste melhor, né, porque o que acontecia muito no passado é que existia um volume muito alto de treinamento técnico, um volume muito alto de treinamento físico, né, e, consequência, isso refletia no jogo. Né, então, houve um ajuste desses dois para poder chegar no jogo. Então, quer dizer, os treinamentos eles se tornaram mais específicos. Então, as respostas foram mais específicas. Então, hoje se treina com mais qualidade do que quantidade. Né? E você falou desses jogadores, mas precisa ver também o histórico desses jogadores. Você só falou jogador com histórico que tem uma base muito sólida, né? Física, que é um espanhol, é aí um alemão, o Tommy Haas. Né? Tommy Haas teve uma trajetória meio diferente, né? E eu acho que o que leva a essa longevidade também é o amor que o cara tem pelo tênis. Né? Porque geralmente o cara com 28, 29 anos, ele já começa a ficar de saco cheio, né? De viajar tanto, já começa a ficar cansado. Agora tem jogadores que fizeram uma base, vêm com uma base muito grande, e ele, com o amor dele, ele consegue levar mais para frente. Né? Mas eu acredito que a característica que fez a longevidade disso foi a inserção da ciência no esporte. Isso ajudou muito os treinadores e ajudou muito os jogadores. Né? Porque o trabalho de recuperação, esse foi o grande feito, né? Quer dizer, hoje se recupera muito melhor para se jogar. Era justamente esse ponto que eu acho que eu queria que você falasse bastante, porque o que nós temos visto, inclusive até nos jogadores que estão em alto nível, o Djokovic foi um exemplo bem recente aí, ele teve jogos dificílimos ali na Bela Austrália, aquela cama hiperbárica, aquela coisa toda, ele levantou muito esse assunto, mas os outros jogadores também nós temos visto isso, essa capacidade de recuperação para o dia seguinte. Isso é o que faz a diferença hoje, se nós falamos de um tênis de 10 anos atrás. Né? Com certeza. Esses métodos de recuperação, né? O acompanhamento do fisioterapeuta, do médico, né? E do preparador físico poder mensurar os treinamentos junto com os técnicos. Acho que essa foi a grande diferença. Né? A inserção do preparador físico no planejamento do trabalho anual foi o que fez diferença. Né? Essa junção, essa sintonia, que isso é o que faz a diferença. Né? Quer dizer, treinar aquilo que deve ser jogado. Né? Porque muitas vezes se treinava com muito volume, quer dizer, se você treina vários drills de 5, 10, 15 minutos e no jogo você tem pontos com alta intensidade de 6 a 10 minutos, ou às vezes média intensidade de 6 a 10 segundos, né? Então, quer dizer, se você fizer um ajuste do que se treina para o que se joga, é aí o grande segredo. Né? Que eu acho que é aí onde difere. O treinamento ficou mais qualitativo. Né? Então, isso refletiu nessa maneira de jogar, nessa maneira dessa longevidade. Né? E outra questão é que hoje você vê a média de jogadores entre os 100 do mundo são 26 anos de idade.
Então, quer muito dizer, alta, né? Então é alta. Por quê? Então hoje precisa ser especializado muito cedo. Quer dizer, o cara tem que treinar a vida inteira a preparação física, né? Porque um garoto não é mais que nem antigamente, que o moleque ganhava um grande slam juvenil e depois de meses ele já estava encabeçado entre os 100 do mundo. Hoje, o moleque que entra entre os 100 do mundo hoje, ou entre os 200, ele já vai encontrar cara já formado, cara de 24, 26 anos, né? E ele com 18, que não está formado, então há uma diferença muito grande. E existem muitos caras hoje no circuito. O circuito está maior hoje. Então hoje está mais difícil para o garoto em transição, né? Então hoje ele tem que treinar mais, ele tem que se dedicar mais, né? Ele tem que trabalhar mais, ele tem que ter uma equipe multidisciplinar. Hoje todo mundo tem que ter uma equipe hoje. Hoje o jogador não fica sem um médico, sem um preparador físico, sem um nutricionista, né? Muitas vezes um psicólogo. Então, para ele atingir aquele nível, ele vai precisar, ou ele precisa de uma equipe multidisciplinar. E precisa de dinheiro também. Não, isso é óbvio. Né? Porque para manter uma equipe dessa não é fácil. Né? Não é fácil. Quer dizer, o amparo... Quer dizer, nós no Brasil, nos países em desenvolvimento, assim, quer dizer, fica mais difícil para a gente. Né? Geralmente os países, os países com tradição no tênis, eles têm um amparo maior, né, para o jogador. Hoje, se a gente tivesse, sei lá, 4, 5 entre os 100... Lá nos Estados Unidos eles teriam mais amparo, né? Na Europa, tá. Hoje aqui tudo é difícil. Então quando um latino ele é vencedor, que ele chega, um Belucci, quando ele chega a encabeçar o 100 do mundo, ele é um vencedor, porque as dificuldades são muitas, são inúmeras, né? Coisas que eles não enfrentam lá fora. Como é que você pode refletir isso para o Brasil? Como é que nós estamos nesse estágio de preparação física, de fisioterapia, de prevenção médica? Nós estamos nesse nível internacional? Como é que nós estamos? Olha, nós estamos num nível muito bom. Hoje a gente consegue, quer dizer, mesmo o cara com pouco recurso, ele consegue lá o seu médico, o seu fisioterapeuta. Hoje, quer dizer, o próprio jogador já tem ciência que ele precisa disso. Então ele vai atrás com os recursos dele. Hoje ele sabe que sozinho ele não consegue. Só ele e o técnico, ele também não consegue. Ele precisa ter informações para poder levar ele para um nível maior, né? Então, quer dizer, hoje nós temos grandes treinadores aqui no Brasil, nós temos grandes médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, nós temos esse profissional, né? Quer dizer, logicamente que não é como lá fora, mas hoje se tem o advento da internet, hoje se tem muita informação, né? E quem quer buscar informação, ele consegue ter a informação. Muito bom. Edu, a gente vê aí... Falamos muito de Davi Ferrer, de Murray, Djokovic. O tênis ficou muito físico, se joga hoje de uma forma muito mais intensa. Como é que a gente explica essa relação? Na teoria, você teria um tênis muito mais intenso, praticado mais semanas ao ano, de uma forma mais intensa, provocando mais lesões. Mas a gente vê ao contrário. Eles estão ficando mais tempo em quadro, como você falou, uma média de idade mais alta para os melhores do mundo, conseguem carreiras mais longas. Não há um contrassenso nisso? Há um contrassenso, porque eu acredito que isso é o resultado do treinamento. Isso é o resultado do bom planejamento, né, do cara planejar um calendário competitivo onde ele consiga, né, seguir o calendário. Então, quer dizer, os métodos de recuperação, os métodos de treinamento melhoraram, e isso favoreceu ele, né, para ele poder treinar e jogar o ano inteiro. Isso deu assim, ferramentas, né? Porque hoje, você acaba um jogo, se você tiver um preparador físico para te recuperar, para te fazer uma massagem, a área nutricional, né? A área de prevenção de lesões, que esse é o grande fantasma que tem o jogador, esse é o maior fantasma do jogador, é a lesão, né? Então, o desajuste de algum elemento, né, do técnico, do físico, né, esse desajuste com o jogo, quer dizer, a capacidade do jogo, ele é muito cíclico, né? Não dá para você programar, de repente você programa e vai acontecer aquilo que você programou. Muito pelo contrário. Se o cara em 4 semanas perde 4 primeiras rodadas, o treino muda, né? Ou se ele chega em 4 finais, o treino muda também. Tudo muda. Então, a participação constante desses elementos da equipe é que faz a diferença, né? De repente, o cara acabou uma final. É que nem o Murray. O Murray eu tenho certeza que ele vai ficar uns dias descansando. Não tem jeito. Né? Que ele vai entrar, sei lá, em câmera hiperbárica. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai recuperar. Né? E aí vai a equipe dele, né, e vai tentar recuperá-lo. Como a gente viu várias partidas aí que você fala, nossa, como é que esse cara recuperou de um dia para o outro? Uma pela condição física dele. Que ele está com uma condição física tão alta que ele consegue recuperar. Isso é uma das razões de você ter um bom preparo físico. Você recupera mais rápido. O condicionamento físico dele, aeróbico, que é o que faz ele se recuperar, é da forma específica, né? Hoje você não precisa mais correr 15 km por dia para você desenvolver uma capacidade aeróbica.
Então a capacidade aeróbica se desenvolve no treinamento técnico também. Porque se o cara está fazendo drills de média intensidade, longa duração, drills de 5, de 6, de 8 minutos, isso é o desenvolvimento da capacidade aeróbica. Ele está se preparando para ele está se preparando de 30 segundos. Exatamente. Então a coisa ficou mais específica. Ele, aliado com o preparador físico, eles conseguem uma sintonia. É essa aí que eu acho que é o grande segredo disso tudo. E aí os caras falavam também do Djokovic, dessa hiperbárica. Conta pra gente dessa câmera hiperbárica. Que segredo é esse? Eu não sei, eu acho que fica difícil o cara levar uma câmera hiperbárica, né? Portátil. Eu nunca vi essa câmera. É meio difícil. Fica meio difícil. Só se ele tiver um convênio com cada clínica que ele vai. Eu acho isso aí meio lenda, né? Eu acho meio lenda isso aí. Eu estou ainda em busca de saber o que esse cara está fazendo. Claro. Né? O que eu percebo nesses torneios que a gente vai é que eles estão mais longelinos, estão mais magros e mais definidos, né? Você acha que o Ferrer é grandão, quando você vê ele de perto, você fala, nossa, eu achava que esse cara era grande. Não, ele é magrinho. Exatamente. Ele é magrinho e definido. O Nadal, você vê o Nadal, ele é um cara magro, né? Mas ele é totalmente definido. Então, aquele tenista truculento, esse cara não tem mais no circuito, entre os 10 do mundo. Né? Nem o Roger Federer, que todo mundo fala, ele é magrinho. Não, o Roger Federer é forte. É diferente. Ele é muito forte de perna, ele é forte de tronco, ele é um cara forte. Então eu acho que até o biotipo do jogador deu uma mudança aí, né? Com a exigência competitiva. Sem falar que eles estão cada vez mais altos. Mais altos, né? Então a garotada tá alta, né? Então a exigência competitiva está fazendo uns ajustes, né, no corpo dos tenistas. Bom, eu não posso terminar aqui essa entrevista sem te perguntar uma coisa que todo dia chega aqui na redação. E o Rafael Nadal? Como é que se explica o que aconteceu com o Rafael Nadal? Você estudou o assunto, você pensou no caso, você que é um especialista no assunto? Bom, primeiro que eu acho ele um fenômeno. Né? Ele é um fenômeno da garra, um fenômeno da dedicação, da superação. Né? Ele é um cara diferenciado, né? Ele é totalmente diferenciado. Os caras falam, ele não vai aguentar, mas a força mental que tem aquele garoto é uma coisa descomunal. Então eu acho que ele não tem que servir como referência. Eu acho que nem ele, nem o Federer são referência. Porque para mim eles são fenômenos. Né? Diferente do Murray, do Berdych, né? Que são jogadores mais normais. Mas aqueles dois são fenomenais. Né? Que ele veio aqui em São Paulo e fez aquelas partidas com dores. Né? Inclusive até o Bruno perguntou para ele como é que você está hoje, antes da final. Ele falou, nossa, não sei nem como é que eu vou jogar de dor. Ele estava sentindo dor, aquele cara. Muita dor. Impressionante. Impressionante. E você vê a capacidade de superação que tem aquele cara. Né? Eu acho que ele é um ser, ele é um extraterrestre, aquele cara. Porque eu acho que ele ainda vai jogar muito. Os caras falam, ele vai parar, ele não vai aguentar. Eu não acredito. Acredito que do jeito que ele vai, quer dizer, ele está numa idade que o treinamento dele é qualitativo. Você pode estar certo que ele não treina muito, ele joga muito. Né? Porque esses caras que chegam toda hora a semi, às quartas, ele já está treinando. Não precisa nem treinar. Não precisa nem treinar, porque o próprio jogo já é a condição específica, né? Que dá o condicionamento específico para ele jogar tênis. E eu acho que é isso porque como ele joga muito, então ele já treina muito. Quer dizer, você só vai jogar mais tênis se você jogar tênis. Né? Você não pode nadar para jogar tênis. Não tem transferência. Né? A transferência é o próprio jogo. Então, como ele já tem uma base muito formada e ele joga muito, então ele fica craque em jogar. Então, essa eu acho que é o grande mérito dele. Né? E a força mental dele, que é uma coisa de admirar mesmo. Né? O amor que ele tem para jogar tênis. Eu acho que esses caras ele têm um amor assim incondicional por aquilo que eles fazem. Então, como eles treinam muito, eles se dedicam muito, eles se acham no direito de ganhar a partida, e ninguém tira disso eles. Né? Eles se acham no direito, quer dizer, eles vão lá e falam, a partida é minha. E por outro lado, o cara fala, a partida é minha. Agora, quando ele pega um cara que duvida, ele ganha. Né? Basta o cara dar uma brecha, ele vai lá e ganha. Eu acho que esse é o segredo. É isso aí, minha gente. Você curtiu aí todas as opiniões e conhecimento excepcional de Eduardo Faria. Obrigado, Edu, mais uma vez pela sua presença aqui no Bate-Bola. Quinta-feira nós voltamos. Aliás, quinta-feira vamos falar aí sobre alongamento, exercícios específicos para o tênis de alongamento, você não pode perder. Um grande abraço e até quinta-feira. Dá pra sentir quando alguém puxa alguém, vai? Às vezes de primeira. Às vezes é um jeito que vai aparecendo aos pouquinhos. Os Correios estão fazendo 350 anos. E o SEDEX queria aproveitar para dizer: temos o maior orgulho em ter o DNA dos Correios. Puxamos, por exemplo, o jeito de olhar para o futuro e querer se reinventar sempre, de olhar para as pessoas e querer fazê-las acreditar que podem ir mais longe. Puxamos também o jeito de andar por todo esse país. Aliás, é dos Correios que a gente puxou a vontade de estar em todos os municípios.
DNA é isso, tá no sangue. Temos o mesmo gosto por roupas, por carros. E a gente espera, sinceramente, ter herdado a longevidade dos Correios. Afinal, um dia a gente quer chegar aos 350 anos. Só Sedex é Sedex, porque só Sedex é dos Correios. Bate-bola. Oferecimento Correios, patrocinador oficial do tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body.